Olá, meus irmãos, bem-vindos ao canal Mistério Palavra do Senhor. Vamos dar continuidade ao estudo da Bíblia, meus irmãos. Hoje, capítulos 2 e 3 da carta aos Hebreus. Capítulo 1, nós já vimos lá que o escritor de Hebreus é conhecido, ele conhece bem as leis. Nós vimos também que o escritor fala aqui da suficiência de Jesus Cristo, fala do resplendor da glória de Deus, e nós vimos a diferença entre aquela frase lá do Salmo 2, né? Tu és meu filho, hoje te gerei, entre o Salmo 2, a diferença entre o Salmo 2, essa mesma frase, mesmo salmo é citado, o Salmo 2 é citado em Atos 13, 33, e aqui na carta aos Hebreus. A gente viu a diferença, que no Salmo refere-se a ascensão de Davi ao trono, né? Dizendo que esse salmo pode ser interpretado também, essa frase pode ser interpretada que Davi foi criado, apenas para a gente ressaltar, Davi foi criado, é diferente de ser gerado, Davi foi criado a partir da conjunção carnal do seu pai Jessé com sua mãe, deu origem natural a Davi. Já Jesus Cristo é falado aqui no capítulo 1 de Hebreus, o Salmo 2 é citado aqui no capítulo 1 de Hebreus, é diferente. Jesus Cristo, ele é o resplendor da glória de Deus, como está escrito. Jesus Cristo é eterno, estava no começo, lá aqui é gerado, não criado, é o verbo bará, né? Foi gerado, e o detalhe, ele foi gerado, mas tu és meu filho, eu te gerei. Aqui está mostrando que Jesus Cristo foi gerado em Maria por obra e ação do Espírito Santo que concebeu em Maria. E a partir daí Jesus foi gerado sem a conjunção carnal de José com Maria, tá? Primeira diferença. E no livro de Atos 13, 33, está escrito: tu és meu filho, hoje te gerei. Esse mesmo Salmo 2, tu és meu filho, hoje te gerei, ele está se referindo à ressurreição de Cristo. Por quê? Porque assim como Jesus foi gerado pelo Espírito Santo em Maria, por ação do Espírito Santo também, Jesus ressuscitou. Essa é a diferença. Tá? Então vamos no Salmo 2, no capítulo 2 e no capítulo 3, vai falar da negligência, né? Vai falar Jesus feito semelhante aos irmãos, né? Por isso é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Porque se a mensagem transmitida por anjos provou a sua firmeza e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição, como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? O que ele está dizendo aqui é o seguinte: você conhece a mensagem, conhece o Evangelho, e você negligencia o Evangelho, fica devedor, você não é negligente com a graça, você é indesculpável, você conhece a palavra, como está escrito lá, tá? Porque a salvação veio por Cristo. Não foi aos anjos que ele sujeitou o mundo que há de vir, a respeito da qual estamos falando, mas alguém em certo lugar testemunha dizendo: que é o homem para que com eles te importe, e o filho do homem para que com eles te preocupes, né? Tu fizeste um pouco menor do que os anjos, e o coroaste de glória e de honra. Tudo sujeitaste debaixo de teus pés. Aqui, meu irmão, minha irmã, do versículo 5 ao 18, a exposição aqui do Salmo 8, de 4 a 6, né? Que continua a demonstrar a superioridade de Cristo sobre os anjos e cumpriu o papel do homem como soberano na terra, né? Porque o homem foi feito para ser impecável, né? E redime o homem caído, que é a salvação, né? E a gente para pensar aqui a seguinte coisa, meu irmão e minha irmã. Jesus foi crucificado no Gólgota, ou caveira, né, no monte, fora dos muros de Jerusalém. Por quê? Isso para obedecer o judaísmo, a lei judaica lá. Por quê? No judaísmo, o
o holocausto acontecia fora do templo, tá? Assim como Jesus foi fora do templo. Lá no templo, fora do templo, se derramava o sangue, e o sangue então era aspergido sobre o altar para perdão dos pecados. Jesus, da mesma forma, foi crucificado, né, fora do templo, e a partir dali ele aspergiu o seu sangue para que nos salvasse. Tá? A partir daí a salvação é a graça. Tá? Ocorre pela graça. Que nós não pagamos nada. Foi de graça. Para nós, para Jesus não. E o detalhe, por que a gente tem que pensar, o que a gente pensa quando olha para a cruz? Primeira coisa, a cruz ela tem duas traves, uma aqui e outra assim. Isso tem uma razão de ser. Jesus fala lá, quando eu for levantado da terra, a todos atrairei. Que quem olha para a cruz com o coração e olha, é impossível você ficar indiferente. Presta atenção numa coisa. Jesus foi levantado, isso quer dizer que mesmo na cruz ele estava soberano acima de todos. Porque foi levantado porque do céu desce a salvação. A trave vertical. Na trave horizontal estão os homens. Do céu desce a salvação para todos os homens que estão ali. E Jesus está exatamente ali na trave, no meio da intercessão ali, tá? Na intercessão aqui, porque Jesus é o intercessor, o mediador e o nosso Salvador. Tá? É por isso que a cruz, a gente tem que olhar a cruz e entender a mensagem por trás do texto. Então a cruz representa o sofrimento, a salvação, o derramar de sangue, o holocausto com o cordeiro perfeito, impecável, mas também representa a soberania de Deus e a salvação que vem do alto. Tá? E aí vai falar assim, ao lhe sujeitar todas as coisas, nada deixou que não lhe estivesse sujeito. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas que lhe estejam sujeitas. Vemos, todavia, que aquele que por um pouco foi feito menor do que os anjos. Jesus coroado de honra e de glória por ter sofrido a morte, para que pela graça de Deus, em favor de todos, experimentasse a morte. É aquilo que eu acabei de falar. Jesus, ele foi feito menor que os anjos na cruz, mas Jesus é acima de todos. Preciso entender, às vezes a pessoa, porque não tem teologia. Todo mundo que lê a Bíblia está fazendo teologia. O fazer teológico é inerente a todo aquele que lê a Bíblia para conhecer a palavra, meu irmão, minha irmã. Deus está falando com você aqui. Essa palavra, tá? Por isso é que o Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Jesus é a expressão máxima do amor. Tá? E aí, vai falar novamente aqui, vai falar novamente aqui, proclamarei o teu nome aos meus irmãos na Assembleia, te louvarei, também nele porei minha confiança. Novamente ele diz, aqui estou com os filhos que Deus me deu. Interessante a gente observar isso aqui, tá? Que Deus me deu. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Meu irmão e minha irmã, o que representa a graça, a salvação? Nós não podemos nos justificar, mas podemos ser justificados mediante o sacrifício de Cristo Jesus e a salvação. Quando somos justificados, nós somos libertos do pecado. Libertos do pecado. A partir desse instante, nós confessando a Jesus, com sua suficiência, salvação, nós somos libertos do pecado, nós temos a certidão de óbito do pecado. Mas nós continuamos pecadores, mas nós somos livres da condenação do pecado. Já não pecamos mais intencionalmente, que nós somos pecadores. Né? Não tem aqui uma liberdade provisória, não. A liberdade é total. Por isso que Paulo fala lá,
Não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Isso é o que a gente deve entender. É o que está se dizendo aqui. Porque a verdadeira liberdade está em ser escravo de Cristo Jesus, está em Cristo Jesus, meu irmão, minha irmã. Essa é a verdadeira liberdade. Tá? E aí, vamos entrar no assunto que, por exemplo, para o judaísmo, Moisés é o profeta maior. Tá? Mas Jesus superior a Moisés. Portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, fixe seus pensamentos em Jesus, apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. Ele foi fiel àquele que o havia constituído, assim como Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. Jesus foi considerado digno da maior glória do que Moisés, da mesma forma que o construtor de uma casa tem mais honra do que a própria casa. Deus é o edificador de tudo. Moisés foi fiel como servo em toda a casa de Deus. Ou seja, Jesus, que está dizendo aqui que Jesus se fez homem, encarnou. Jesus encarnou como homem. A sua geração no ventre de Maria foi obra do Espírito Santo, mas Jesus encarnou como homem, viveu como homem, sofreu todas as coisas que o homem sofre naturalmente, fome, sede, sono, angústias, aflições. Você imagina Jesus, a angústia que Jesus estava aqui na terra quando no Getsemane suou sangue, chamada hematidrose, né? Os vasos se contraem tanto, os músculos contraem tanto que esmaga os vasos embaixo da pele, e aí você pinga gotas de sangue, né? É uma condição moral terrível. Suou sangue, Jesus habitou como homem aqui, depois Jesus morreu como homem, e Jesus ressuscitou como homem, foi e ascendeu aos céus como homem. Jesus fez como homem, natureza divina e humana, 100% homem, 100% Deus. Ele deixou a glória, mas não na sua natureza divina. Precisamos entender isso. E Jesus fez isso para carregar sobre si nossos pecados, tá? E vai falar assim ainda. Vai fazer uma citação do Salmo 95, tá? Assim como diz o Espírito Santo: se vocês ouvirem sua voz, não endureçam o coração como na rebelião do tempo da provação no deserto, onde seus antepassados me tentaram pondo-me à prova, apesar de, durante 40 anos, terem visto o que eu fiz. Por isso fiquei irado contra aquela geração e disse: seu coração está sempre se desviando, e eles não reconheceram os meus caminhos. E aí, meu irmão, está falando aqui do povo duro, o povo desobediente durante os 40 anos da travessia no deserto, mesmo Deus sustentando com coluna de fogo, com nuvem de dia, com água, com maná e com codornizo. Aquela geração que saiu do Egito não entrou na terra prometida. Tá? E aí a gente vai rejeitar o chamado de entrar na terra prometida, a terra eterna, a salvação de Jesus Cristo. Jesus, na cruz, ele construiu o nosso caminho, nos deu acesso à eternidade através dele, porque ele trouxe o caminho, ele construiu o caminho, ele trouxe a justiça e ele é a verdade, né? Então, porque ele fala, ninguém vai ao Pai senão por mim. E aí vai falar ainda, quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos que Moisés tirou do Egito, aquilo que a gente estava falando. Tirou do Egito, contra quem Deus esteve irado durante 40 anos? Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto, e quem nunca jurou haver de entrar no descanso? Não foi aqueles que foram desobedientes? Vejamos assim que por causa da incredulidade não puderam entrar. Meu irmão, graça, salvação, o amor de Jesus é a expressão máxima desde a criação. Deus nos criou toda a humanidade, tudo no universo, num amor que a gente não pode nem descrever, meu irmão, minha irmã. Que a gente tenha consciência do sacrifício de Jesus e que o Espírito Santo nos constranja sempre. Que Deus nos abençoe. Amém.